algumas regrinhas para você que está começando a trabalhar com manipulação de áudio. Eu diria para você 5 regrinhas básicas. Se soa embolado, corte em 250 Hz. Se soa como uma buzina ou abafado, corte em 500 Hz. Se você quiser fazer as coisas soarem melhores, atenue. Essa eu vou repetir, hein? Se você quiser fazer as coisas soarem melhores, atenue. Se quiser fazer as coisas soarem diferentes, dê ganho. Para fazer aparecer algo que não está em primeiro plano, você não deve dar ganho. Existem outras opções, outros recursos para que você consiga fazer com que as coisas apareçam na sua mix, por exemplo, sem ter que dar ganho. Bom, para falar sobre a diferença entre as DAWs, as estações de áudio digital, eu trabalho com o Cubase desde quando eu comecei a trabalhar com manipulação de áudio, com sound designer, desde 2005. E o Cubase é um software que eu posso dizer que eu conheço bastante, tá? A partir desse ano de 2013, eu comecei a trabalhar com o Pro Tools, venho aprendendo bastante, muitas técnicas, e o que eu posso dizer das diferenças entre essas duas estações é que a particularidade do Pro Tools é que ele é um programa que se baseia numa console totalmente analógica. Não é à toa que o Pro Tools é utilizado, em sua grande maioria, em estúdios profissionais ou semi-profissionais. Para quem já teve oportunidade de trabalhar com uma mesa, com um mixer físico, e eu já usei os dois. E é muito legal essa coisa do Pro Tools usar esse método totalmente analógico, mesmo sendo um equipamento de última geração. E é uma arquitetura bem diferente, por exemplo, do Cubase. O Cubase ele já não te dá certas opções que o Cubase dá de roteamento, por exemplo, e deixa bastante a desejar, principalmente em pequenas técnicas, em pequenos truques que a gente tem a possibilidade de utilizar pelo Pro Tools, que são inclusive feitos especificamente pelo fabricante para que sejam utilizados dessa forma, e no Cubase já algumas coisas você já não consegue. Quer dizer, então hoje eu posso opinar a respeito dessa situação. Tá, existem outros programas também muito bons, como o Logic, por exemplo. Eu nunca trabalhei com o Logic, mas já li a respeito. Ele tem uma arquitetura muito parecida com a do Pro Tools também. Tem o Reaper, que eu já comecei a usar. Já estou trabalhando com o Reaper também, mas ainda não fiz nenhum vídeo, não pretendo fazer vídeos por enquanto. É um programa bem mais leve, tem uma arquitetura assim bem mais simples, bem mais fácil, e por enquanto eu não pretendo fazer vídeos não, quem sabe lá na frente. Para falar de gravação, para as pessoas que têm, como eu, um home studio ou um estúdio caseiro, se eu fosse dar um toque para essas pessoas, eu diria para eles procurarem ter à disposição bons cabos. Se você usa equipamento físico, tipo mesa, pré-amplificador, microfones, equalizadores, tudo que você usar fisicamente, faça uma manutenção desse equipamento para que não tenha problema. Eu posso dizer que a gravação não é só o ponto inicial de uma produção, de uma música ou de várias músicas. A gravação é o ponto principal, cara. Ok? É na gravação que você vai dar a tendência do trabalho que você está realizando. Se você captar de forma positiva os instrumentos que você está usando, cara, 99% de chance do seu trabalho de mixagem e masterização ficarem maravilhosos. Tá? Muita gente acha que a captação, que a gravação é o que menos importa, porque o cara já está fera lá na mixagem, já sabe onde buscar as frequências, já sabe onde corrigir determinados problemas. Mas não é por aí não, cara. A melhor situação que existe é você ter uma qualidade boa de gravação, uma boa captura dos instrumentos, sem ruídos, usando bons cabos, gravando em flat. Tem gente que já grava, cara, jogando grave, agudo, médio. Você já começa errado,
entendeu? Você tem que gravar um instrumento do jeito que ele é. Se você tem um bom violão, que ele tem um bom captador, uma boa madeira, é uma boa marca de violão, conceituada, você sabe que é de boa fabricação, quando você gravar, você sabe que vai estar capturando, vai ter um bom resultado de captura. Uma guitarra, um baixo, qualquer instrumento é a mesma coisa. Instrumentos de cordas, né? Violão, guitarra. Procurar sempre, na época que você for começar uma produção, trocar as cordas. Comprar cordas novas, manter o equipamento sempre afinado antes de começar a sessão. Não que você tenha que ter, sabe, paranoia também, de comprar um jogo de corda a cada semana, tá? Tem muita gente que é meio maluco também, não é? Eu não estou falando nesse sentido, não. Excesso de preciosismo também atrapalha. Eu estou dizendo que se você vai começar uma produção, troca o cordoamento do violão, da guitarra. Nos próximos 3 meses aí, tranquilamente. Se você guarda a guitarra direitinho dentro da capa, fechadinha, beleza. Esse negócio também de deixar a guitarra espalhada pela casa, sem proteção, o cordoamento vai embora rápido. Quando o instrumento é de boa qualidade, você vai gravar o natural dele. Você não vai precisar dar uma equalização, já com a gravação, jogar equalizadora, jogar ganho em determinadas frequências. Não, porque tem gente, cara, que é ansiosa. Você acabou de fazer uma gravação, por exemplo, de violão, o cara ouve pela primeira vez e já fala, porra, o som desse violão tá muito ruim. Acostumou o ouvido dele de gravar o negócio e já sair jogando equalização, jogando compressão, jogando... Não é assim que funciona. Se eu for falar para vocês, no caso de vocês começarem uma gravação, a forma que eu faço, que eu de um tempo para cá tenho feito e venho me dando bem, e acho que a forma mais correta é a seguinte: eu crio uma sessão ou de Cubase, ou de Pro Tools, ou do programa que eu esteja utilizando na produção, eu abro a sessão e gravo. A música, obviamente, tem que estar, pelo menos, você tem que ter um rascunho da música pronto, não que a música tenha que estar totalmente pronta, tá? Se tiver também, muito bom. Mas, às vezes você está ainda em fase de composição e você vai botar aquele rascunho na sessão ali de gravação, e a parada é a seguinte, cara: grava os instrumentos. Não, na sessão de gravação, não esquenta a cabeça, cara, de ficar equalizando, de ficar melhorando, jogando timbre aqui e ali, compressão. Todo mundo sabe que o compressor é um fator importantíssimo desde o início do processo. Todo mundo sabe disso, mas tenha paciência. Deixa isso para depois, deixa para o final. Grava primeiro os instrumentos, procura fazer uma boa captura, compõe a música, procura desenvolver o arranjo, fazer as coisas soarem agradáveis, tá? E depois é que você começa a se preocupar com isso. A pré-mixagem normalmente o que é? É você preparar o ambiente para mixagem, né? É você pegar lá e, por exemplo, se você trabalha com bateria virtual, por exemplo, transformar as baterias em áudio. E eu já dei exemplos aí no meu canal, tem vídeos que eu faço demonstração a respeito disso. Desmembrar a bateria, fazer um trabalho de limpeza, verificar se a gravação houve algum problema de clipe, algum problema de barulho, de ruído, essa coisa toda é antes da mixagem. O baixo, geralmente o baixo também tem bastante ruído, às vezes até do dedo do baixista, quer dizer, tem que estar atento também. Quando chegou na mixagem, aí tudo bem, aí é que você vai começar a fazer o mais interessante, que eu acho que é o que todo mundo gosta de fazer, né? Mixagem é bom, que todo mundo gosta de trabalhar, porque é ali que você vai buscar, né, o timbre que você quer, e é ali que você vai mostrar para você mesmo que você tá fera na parada, entendeu? Mas isso requer assim umas regrinhas assim de segmentação, vamos dizer assim, para tu não misturar. Eu não sei se vocês já ouviram falar em efeito cumulativo, né? E isso já aconteceu comigo. É muito chato. Eu, graças a Deus, me toquei para isso antes de fechar um trabalho. O efeito cumulativo é justamente sobre isso tudo que eu estou falando para vocês. Eu fiz essa preleção toda para puxar esse assunto. O efeito cumulativo é o seguinte: é exatamente isso. Você grava o baixo, porra, aí acabou de gravar o baixo, você ouve e fala, e o baixista fala assim: porra, cara, esse baixo, porra, tá sem grave. Caramba. Aí você vai lá e, para agradar o baixista, vai lá e joga um gravezinho, né? Joga um ganhozinho de grave, ou então joga um compressor, e já começa errado, ok?
Aí quando grava a bateria, mesma coisa. Baterista, pô, cara, cadê o bumbo? O bumbo sumiu, aí tu vai lá e joga volume no bumbo, joga um compressor no bumbo e aí começa. Quando esses instrumentos gravados chegam na mixagem, eles já chegam cheios de gordura, vamos dizer assim. Certo? Eles não chegam íntegros, com o som puro, com a pureza de som dos instrumentos. Eles já chegam já modificados, já, sabe, pincelados e escamoteados, já não sei, entendeu? E o efeito cumulativo é justamente isso. Quando você começa a mixar determinadas peças, você não consegue dar um timbre, você não consegue jogar uma equalização agradável, o negócio não soa bem. Os instrumentos já chegaram na mixagem totalmente estagnados. Vou usar essa palavra para ficar bonito. Já aconteceu comigo e eu tive coragem de pegar e zerar tudo, começar tudo de novo. Se você realmente quer fazer um trabalho de qualidade, se você chega num caso desse e fala assim, ah, meu irmão, já tô no finalzinho, que esse é opção sua. É você que tá ali, é o teu trabalho que tá ali, amigo. Entendeu? Aconteceu comigo e eu decidi zerar tudo. Uma coisa que eu estaria tipo a 1 semana, 10 dias de terminar, perdi mais 2 meses. Ok? Porque zerei tudo, comecei tudo de novo, mas aí, meu irmão, tudo certinho, com os instrumentos da sessão de gravação, detonei tudo que era compressão, tudo que era equalização, deixei ele tudo em flat, tudo original, efeito de guitarra, tudo bem, tem alguma guitarra que lá na gravação você joga um delayzinho, alguma coisa que o cara tá pedindo para você, até aí tudo bem, mas tipo vocal, efeito de voz, você joga na gravação para satisfazer o cara quer ouvir a voz dele já com efeito e tal, mas quando você for para passar para a sessão de mixagem, você vai lá antes e zera aquilo tudo. Tira todos os efeitos de voz, tira a porra toda. Porque aquilo ali é para se fazer na mixagem. Porque na mixagem é que você vai buscar ali o timbre, vai fazer toda a leitura, né, da parada. E é justamente na mixagem que você fecha. Como se o seu trabalho for um álbum, por exemplo, você tem que fechar mais ou menos tudo certinho, tudo bonitinho, com o mesmo timbre, né? Não tem como você fazer um álbum com cada música soando de um jeito. Não tem a mínima condição. Quando eu comecei a trabalhar com gravações, o que sempre me chamou a atenção era a timbragem que os grandes produtores, principalmente internacionais, basta você pegar aí um MP3 de uma banda que você goste, colocar para reproduzir aí na sua máquina, repara a timbragem dessa música e ouça vários estilos, vários tipos de música. Eu sempre fiquei, sabe, bolado com o timbre que eles conseguiam, por mais que eu me esforçasse, equalizando, reequalizando, comprimindo, tirando o ruído, eu não conseguia, cara, dar o timbre que os caras dão. De repente eu pesquei uma informação importante relativa a essa parte de manipulação de áudio, foi de um engenheiro de som. Eu acho que na realidade ele não quis nem passar essa informação, mas eu pesquei e comecei a juntar meio que as peças de um quebra-cabeça. Descobri, né? Cheguei no ponto que eu queria. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui uma sessão de Cubase com 7 canais de áudio aqui. E eu vou abrir aqui, eu vou criar uma track Group Channel, de grupo, mono. Tá?
Nessa track aqui eu vou dar um nome de oscilador. Eu não sei se todos vocês conhecem o Test Generation. Ele tem em toda a estação de áudio digital que você trabalha, tem esse teste lá. Só você procurar. No Cubase está aqui, ó. Tools Test Generation. Vou bypassar aqui por causa do barulho. Vou jogar aqui para cima. Tá? E vou puxar também em Tools aqui em cima o Multiscope também para a gente trabalhar com ele aqui. Esse Test Generator aqui, eu vou ensinar para vocês dois truquezinhos interessantes aqui para se trabalhar. O primeiro que eu vou ensinar, você está vendo aqui, ó, Noise com a cor branca, Noise com a cor amarela, né? Acho que é um amarelo isso aqui. E o Noise com a cor rosa, tá? Isso daqui, ó, cada um desse aqui que eu apertar, ele vai te dar um ruído diferente, ó. O amarelo e o rosa. Você pode ouvir aí que cada ruído desse aqui tem uma tonalidade diferente, né? Tem uma textura diferente. Aqui no blog do LHS, eu já fiz uma postagem no dia 19 de maio de 2013, ruídos, tipos e usos. Essa postagem aqui eu fiz pegando material de discussão, tá? Em fóruns, e fui juntando essas informações e fiz essa postagem aqui com tudo que eu peguei. E esse gráficozinho aqui que você está vendo é um gráfico que faz uma analogia às cores do espectro, né? As cores do arco-íris. Tá? O vermelho é a cor de frequência mais baixa e o violeta a mais alta. De todas essas cores aqui, apenas algumas delas atribuídas ao áudio. Por exemplo, a cor branca, na verdade, é a união de todas as cores. Logo, o ruído branco tem em si todas as frequências audíveis. Se eu mostrar para vocês aqui o ruído branco, você vai ver que ele é reto aqui, ó. Ele é totalmente reto. Deixa eu colocar em 100% aqui, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Ele é reto. O ruído branco, ele não pode ser aplicado ao áudio. A cor rosa é o resultado da mistura de branco com vermelho, certo? Da mesma forma, o ruído rosa é o ruído branco filtrado com uma queda de 3 dB por oitava. Parece então ser mais equilibrado aos nossos ouvidos que o ruído branco, que sentimos como sendo mais agudo. O ruído branco, pô, cara, é um desespero, né? O ruído branco é o ruído, por exemplo, de cabo. Quando você faz uma gravação, você usa bastante equalização, esse ruído branco vai crescendo, meio que fazendo um background. Na tua gravação você tem que cortar ele em algum momento, né? Fazer um noise reduction dele, tá? Então, em relação ao ruído rosa, é a filtragem do ruído branco com o vermelho. E o ruído rosa, até hoje, é considerado a definição mais pura da sonoridade de áudio. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma queda de 3 dB por escala de equalização. Tá vendo? Ele começa lá em cima e vai decaindo. Aí, ó. Esse é o ruído rosa. Esse é o ponto em que eu quero chegar. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, com as gravações, eu pensava assim comigo, pô, cara, como é que esses caras conseguem essa sonoridade aí? É mais ou menos parecida essa timbragem, parece que é um padrão universal, mas, pô, ninguém me ensina esse padrão. Pô, como é que eu vou pescar isso? E continuava gravando e continuava testando e sempre pesquisando. Quando eu era criança, existia uma pecinha, né, uma ferramentazinha dos músicos chamada diapasão. Talvez a galera mais nova aí não conheça. Naquela época não existiam essas pedaleiras todas que vêm com afinador de instrumentos, então a gente usava um diapasão, era tipo uma ferramentazinha de sopro, que você soprava cada nota
E ao mesmo tempo que você soprava a nota, você afinava cada corda, né, de acordo com aquele diapasão. Então ele possuía o padrão, como tem hoje as pedaleiras, né, como os afinadores, quando você coloca lá o sinal da sua guitarra, por exemplo, para afinar cada corda, o afinador ele te dá um centro do diapasão ali. Aquilo ali é universal. O ruído rosa nada mais é do que um diapasão universal para você timbrar suas produções. Se você seguir esse diapasão e conseguir trabalhar com ele, discernir isso nas suas músicas, cara, você vai ter uma melhora considerável nas suas gravações. Tá? Nessa postagem lá no blog do Limiar Home Studio, tá? Você pode ler, tá vendo? Tem os gráficozinhos, eu tirei de alguns fóruns também esses gráficos, tá vendo? Ruído branco, graficamente falando. Aqui o ruído rosa, ó. Energia decresce em 3 dB por oitava, de acordo com a frequência, ao longo de uma determinada faixa do espectro. Cada oitava contém a mesma quantidade de energia, também chamado de flicker noise ou pink noise. Aqui, ó. Esse é o gráfico do ruído rosa. Você vê que ali no espectro, você viu isso em tempo real. É esse o desenho. Ele perde 3 dB por gama de equalização. Aí vem ruído azul, né, ruído violeta ou púrpura, eu coloquei aqui tudo, ó, ruído marrom, mas não são todos eles que têm a possibilidade de serem utilizados em aplicação de áudio. Tá? Muitos são utilizados até por médicos e tal, tratamentos. Tá? O álbum da Raízes Aéreas, que você pode baixar lá em raizaéreas.com.br, que foi produzido aqui no Limiar por mim, eu usei o ruído verde, tá? O ruído verde, tá vendo aqui, ó, tem falando sobre ele aqui. Alguns autores afirmam ser o ruído de fundo da natureza, semelhante a um ruído rosa com uma pequena ênfase em torno dos 500 Hz. Ou seja, o ruído verde, ele é um pouquinho mais fechado do que o rosa. Quer dizer, então você vê que eu uso os ruídos como timbragem das minhas gravações, cara. Aqui não tem como você errar. Que ruído vermelho, ruído negro, você pode ler, dá um pulo lá no meu blog e lê. E isso aqui é um teste, esse testezinho aqui é um pequeno aplicativo disponibilizado gratuitamente pela ASIO no site deles, para você ter o padrão aqui, tá vendo? Pink noise é o ruído rosa e o white noise é o ruído branco. Tá? Você pode timbrar as suas gravações usando, por exemplo, esse aplicativozinho da ASIO aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aqui, tá aqui no meu blog, ó, no final da postagem, tá aqui, ó, para baixar o áudio teste, clique aqui, ó, você clica aqui, você vai ser direcionado lá para o servidor onde eu disponibilizei, aqui, ó, audiotestefilegen.rar, você clica aqui em download, tá aí, ó, download, já baixou, tá aqui, ó. Audiotestefilegen, você descompacta ele, vou extraí-lo aqui para minha área de trabalho, tá aqui, ó. Dá um duplo clique nele, ó, tá vendo? Você tem aqui a aplicação, isso é um aplicativo gratuito. Aqui você vai selecionar a resolução que você trabalha nas suas gravações aí, por exemplo. Hoje eu estou trabalhando com 48 kHz, 32 bits, tá? E eu vou gerar o ruído rosa, que é a aplicação para fazer essa timbragem. Ó, clico aqui, ele cria o áudiozinho aqui, tá vendo? Fecho. Vou abrir aqui com som de Forge para vocês verem. Tá vendo? Eu vou reproduzir. É isso aí. Esse é o ruído rosa com a resolução que eu pedi. Um pouquinho, né? Tem meio segundo. Se você quiser aumentar isso aqui, é só você dar um Ctrl A, tá? Ctrl C, jogar no final aqui do áudio e dar o Ctrl V umas 2 ou 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto, volto para o início. Eu aumentei ele aqui, já ficou um pouquinho maior. Tem 2 segundos agora. Esse é o diapasão do áudio. Tem um pulo lá no meu blog, por favor. Baixem esse testezinho, leiam lá a postagem. Tem bastante curiosidade lá.
tá? Vamos voltar lá para o Cubase. Essa música que vocês estão vendo aqui é uma música chamada Ventania. É uma música, é a primeira parceria que eu faço com o Renato Rezende. A gente começou esta semana a produzir um trabalho nosso em parceria, um álbum, que não tem nome ainda, não tem, sabe, tá muito no início. E essa música a gente compôs esta semana, né, num sábado, foi espontâneo. Eu queria mostrar para vocês essa música aqui. A gente falou bastante nesse vídeo sobre efeito cumulativo. Queria mostrar para vocês como é que é a música. Essa música, inclusive, eu gravei no Pro Tools, tá? Eu passei aqui pro Cubase para mostrar essas aplicações para vocês aqui. Então eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar só o iniciozinho da música aqui para vocês terem a ideia da pureza do som ainda antes de você fazer qualquer tipo. Aqui os instrumentos estão gravados, ó, bateria, o baixo, tem uma guitarra trêmula, tem uma guitarra solo, tem um piano que eu toquei aqui. Aqui um barulho de vento, uma gravação com som de vento, e o violão aqui. Deixa eu até abrir um pouquinho aqui o pan, né, que eu trouxe para cá e nem mexi aqui, tá? Então, sem equalização, olha a pureza disso, cara. Ouve aí, só a introdução. Viu aí? Os instrumentos estão gravados aqui sem nenhum tipo de equalização, cara. Eu trouxe as waves aqui do Pro Tools, né, onde a gente está gravando, mas do jeito que tá lá também. Aí, aqui tem um vocal que eu preferi não trazer ainda, tá? E eu queria, usando essa música, terminar esse vídeo para vocês com mais uma dica a respeito, né, depois que você gravou a música e você passou para a etapa de mixagem, mais uma dicasinha usando o Test Generator para você timbrar instrumento por instrumento. Eu não vou poder mexer aqui na bateria porque ela está aqui única, né? Então vamos usar aqui, por exemplo, o baixo. Quando chegou lá na mixagem, deixa eu solar o baixo aqui, ó. Primeiro deixa eu colocar aqui onde ele começa, porque o baixo ele começa lá na frente, tá vendo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Esse é o som puro do baixo. O espectro sonoro é dividido em subgraves, graves, médio-graves, médio-agudos, agudos e sobre-agudos. Os subgraves contêm os harmônicos entre 20 e 60 Hz. Os graves entre 60 e 250 Hz. Os médio graves entre 250 Hz e 2 kHz. Os médio agudos entre 2 e 4 kHz. Os agudos entre 4 e 6 kHz. E os sobreagudos entre 6 e 16 kHz. Todo mundo sabe que entre 20 Hz e 20 kHz é a gama de equalização que o ouvido humano pode perceber. Eu estou com baixo aqui no Cubase, a gama de graves ela começa em 60 Hz e vai até 250 Hz. Então pode-se dizer
que o ponto mais grave dos harmônicos ele está localizado em 60 Hz. Dizem alguns engenheiros que 64 Hz é o ponto mais grave da tabela de equalização. É legal você, dependendo do teu instrumento, né, como eu conheço o meu instrumento aqui, localizar o grave em 60 Hz. Tá? Então eu vou colocar aqui no test generator aqui, ó, colocar ele em default e vou alinhar ele aqui em 60 Hz. Vou digitar aqui que é melhor. O test generator vai me auxiliar aqui para ver se o meu baixo está na frequência de baixo que eu quero utilizar. Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Essa frequência que você está ouvindo aí é a frequência de 60 Hz. Aqui está em 50, eu quero 60. 60 Hz. Eu vou pegar o baixo aqui, como eu quero fazer o teste com baixo, nos sends aqui, eu vou fazer uma mandada para o grupo oscilador. Tá vendo aqui, ó? Mandei ele para o canal de oscilador aqui. O som do baixo agora para você ouvir. Tá vendo aqui? Eu vou jogar o oscilador em 60 Hz. Vamos ver se o baixo está lá. Você está ouvindo o oscilador aí? O baixo. O oscilador. Ele está certinho em 60 Hz, cara. Do caramba, né? Então é isso, cara. O test generation é para você usá-lo em seu benefício aí na mixagem. Cada instrumento desse aqui, ele tem já uma certa, por exemplo, eu vou passar para vocês isso aí. Vamos lá, acabar logo de dar esse mole logo. Instrumentos e frequências predominantes. Baixo. Ataque e barulho do dedo na corda aumenta entre 700 Hz e 1 kHz. O gravão entre 60 e 80 Hz. O ganho de definição entre 1 e 4 kHz. E os ruídos de execução, você pode cortá-los entre 4 e 5 kHz. O bumbo, o som da maceta em 2,5 kHz. O peso, o corpo entre 60 e 90 Hz. A caixa encorpa em 240 Hz. Um som mais áspero entre 1 e 2,5 kHz. Grave entre 60 e 150 Hz. Brilho, ou seja, o som de esteira, entre 10 e 16 kHz. O chimbal, um som mais sujo, fazendo soar mais ganho, em 200 Hz. Um som com brilho moderado, mais natural, entre 7,5 e 10 kHz. Mais brilho, entre 12 e 16 kHz. Acima disso, som muito estridente. Em geral, cortar abaixo de 1,5 kHz ajuda a limpar a mix. Os tontões, ataque entre 4 e 7 kHz, som mais gordo entre 120 e 300 Hz, atenuação entre 300 e 800 Hz, ajuda a limpar a mix e tirar sonoridades indesejadas. Guitarra, vamos lá, muita gente usa guitarra. Para você pegar corpo da guitarra em 240 Hz, entre 240 e 500 Hz. Mais presença em torno de 2 kHz. Violão, um som mais encorpado, com aquele gravezinho que dá realmente uma qualidade melhor, pelo menos eu gosto do violão. Você vai pegar as frequências entre 80 e 120 Hz. Corpo em 240 Hz e presença, mais clareza, um som mais cristalino, vamos dizer assim, entre 2 e 5 kHz. Voz, puffs abaixo de 80 Hz. Voz que preenche mais em 120 Hz. Região onde a voz cresce mais, 200 a 240 Hz. Presença em 5 kHz. Sibilância entre 7 e 10 kHz. Sibilância é quando aqueles S's perturbam. Existe um plugin chamado de-esser, todo mundo conhece, que ele atua justamente nessa frequência aí, entre 7 e 10 kHz ele faz a redução justamente da sibilância. E ar entre 12 e 15 kHz. Piano, gravão em 80 a 120 Hz, presença entre 2,5 e 5 kHz,
som mais áspero em 10 kHz, onk-tonk em 2,5 kHz, ressonância entre 40 e 60 Hz. Órgãos, som mais encorpado, grave em 80 Hz, corpo em 240 Hz e presença e clareza entre 2 e 5 kHz. Bom, gente, espero ter ajudado aí com essas informações aí. Muita gente, eu tenho certeza que desconhece, tá? Usem o diapasão, estudem sobre o ruído rosa e outros ruídos aplicáveis. Esses ruídos servem para você timbrar uma produção, não que seja somente o ruído rosa. Para o álbum da Raízes Aéreas eu usei o ruído verde. Baixe o álbum lá no site raizesaéreas.com.br, ouça que você vai ter a definição, ok? E espero ter ajudado aí, tá? Grande abraço, fui.